Quase 30 milhões de árvores de Natal são vendidas todos os anos na Alemanha. Eu tô falando do pinheiro natural, que é o preferido por aqui. Tem gente até que vai pessoalmente cortar a sua própria árvore de Natal em locais que oferecem essa opção. Cada pinheiro leva quase 10 anos para alcançar o tamanho ideal de corte. Ou seja, é preciso de uma área de plantação bem extensa para dar conta da demanda. E nem assim dá conta, aí a Alemanha também acaba importando pinheiro natural da Dinamarca. Esse costume natalino tem um impacto ambiental e social que ofusca parte da tão esperada magia do Natal. Aí você pode pensar, estão problematizando até a árvore de Natal? De certa forma, sim. E nesse episódio eu vou explicar por quê. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Azzolini e no episódio de hoje a gente vai entender essa tradição natalina que leva ao corte de milhões de pinheiros por ano na Alemanha. Será que o pinheiro artificial seria mais sustentável? Eu também vou contar um pouco sobre a história da árvore de Natal, que no passado era vista com resistência pela igreja. Aqui na Alemanha, é muito provável que alguém te olhe torto se você falar que a sua árvore de Natal é artificial, ou seja, aquelas de plástico que muita família brasileira conhece. O argumento é que pinheirinhos feitos de plástico seriam grandes vilões do meio ambiente. Começando pelo próprio material, as árvores artificiais normalmente são feitas de materiais plásticos, como PVC e polietileno, ou seja, derivados do petróleo cuja produção emite gases de efeito estufa e consome recursos naturais não renováveis. Como essas árvores são importadas de países asiáticos, como a China, ainda tem todo o trajeto que esses produtos têm que percorrer em embarcações marítimas que queimam combustíveis fósseis. Aí a gente pode pensar, mas a árvore de plástico pode ser reutilizada por muitos anos. Sim, verdade, mas em algum momento elas vão parar no lixo. E como são feitas de diferentes componentes de plástico e metais, a reciclagem se torna praticamente impossível e elas acabam em aterros sanitários ou incineradas. Segundo um estudo do Canadá, um pinheiro de plástico, se produzido e depois descartado em condições corretas, precisaria ser usado mais 20 anos para ser mais sustentável. Os defensores dos pinheiros reais alegam que o pinheiro natural é mais ecológico do que o artificial. De acordo com a Associação Alemã de Proteção da Floresta, 1 hectare de cultivo de pinheiro absorve 145 toneladas de dióxido de carbono em 10 anos. Bom, com esses e outros argumentos na ponta da língua, muitas pessoas aqui na Alemanha preferem o pinheiro natural. Ele é bem fácil de encontrar, pode ser comprado em supermercados, lojas de construção e em estandes espalhados pelas cidades. Agora eu chamo para a conversa a Clarissa Neher, editora da DW Brasil, para falar sobre esse assunto. Clarissa, depois desses 16 anos vivendo em Berlim, passando muitos invernos por aqui, qual é a cena clássica que você vê pelas ruas todos os anos depois do Natal? Olá, ouvintes. Olá, Fernanda. Eu sempre me impressionei e continuo me impressionando, sempre no início de janeiro, quando eu saio na rua, ver aquela grande quantidade de pinheirinhos acumulados nas calçadas esperando o lixeiro. Eu acho muito impressionante e controverso que nos dias de hoje, que a gente fala muito de questões ambientais, dos impactos ambientais das nossas ações, que milhões de árvores sejam cortadas anualmente para virarem uma decoração natalina que vai enfeitar casas por umas 4 semanas e depois isso vai para o lixo. Para mim não me parece sustentável. Somente aqui em Berlim, estima-se que 350 mil árvores são recolhidas todos os anos, depois do Natal, pela empresa que faz a coleta de lixo. Daí o que acontece com essas árvores que estão ali na rua? Aqui em Berlim, essas árvores elas vão virar biomassa,
que vão ser usadas para produzir aquecimento e energia. Então, estima-se que com esse volume de biomassa gerado por essas árvores, ele é suficiente para alimentar 500 residências por um ano com aquecimento e energia. Em outras cidades, eles têm outras soluções para esse lixo, né? Em Munique, a parte delas vira MDF, que é um material derivado da madeira, amplamente utilizado na indústria de móveis, e em Leipzig, ele vira humus. Só que mesmo que o descarte seja feito da forma correta ou o material seja utilizado para gerar energia, todo o processo anterior até a árvore chegar na sala das pessoas não é tão sustentável assim. Clarissa, quais pontos a gente pode destacar? Acho que a gente pode começar com o volume dessa produção, né? Cerca de 90% das árvores de Natal vendidas aqui na Alemanha, elas vêm de plantações nacionais. Essas plantações ocupam cerca entre 30 mil e 50 mil hectares do território alemão. Já outras 2,4 milhões de árvores, elas são importadas da Dinamarca. Então você tem a questão toda do cultivo dessas árvores, né, que elas demoram tempo para crescer, você precisa de água, então você tem um impacto ambiental, e esse impacto ambiental ele é maior quando você pensa na questão do transporte, por exemplo, porque você precisa cortar essas árvores e levar até o consumidor, e quando ela vem de distâncias maiores, por exemplo, da Dinamarca, as emissões para o transporte dessas árvores são maiores. E tem outro ponto que ano passado foi apontado por uma ONG alemã de proteção do meio ambiente, que é o uso de pesticidas. Então, eles testaram várias amostras de árvores de Natal e eles descobriram que 1/3 delas estavam contaminadas com pesticidas e substâncias químicas nocivas, incluindo o glifosato. Esse estudo ele concluiu também que essas substâncias elas acabaram sendo utilizadas ilegalmente nessas plantações e elas são perigosas não só para o ambiente, mas também para as pessoas. Tipo, o glifosato, por exemplo, ele é suspeito de causar câncer. Também foram encontradas outras substâncias nessas árvores que elas são tóxicas para abelhas, para aves e outros tipos de animais e prejudicam a biodiversidade. Além dessa questão ambiental, também tem uma questão trabalhista, que é em relação às condições de trabalho dos coletores de sementes. Então, a maior parte dessas sementes ela é colhida na Geórgia. O trabalhador ele tem que subir no topo dos pinheiros, que medem até 50 metros de altura. E essa colheita ela envolve muitos riscos e quase nunca esses trabalhadores usam material de segurança. Então, eu acho que esses são alguns dos pontos que é sempre bom lembrar ou ter em mente quando você opta por comprar um pinheirinho de verdade, né? Acaba sendo um dilema para muitas famílias, porque mesmo aqueles que têm consciência ambiental e sabem de toda a problemática, acabam não resistindo a essa tradição. Aliás, como acontece com diversos objetos de consumo, a gente muitas vezes sabe dos problemas que envolvem a cadeia de produção, o lixo gerado no descarte, mesmo assim continua consumindo. Clarissa, como vocês lidam com esse dilema em casa? Se é que isso é um dilema, né, na sua família. Você é do time pinheiro natural, artificial ou nada de árvore? Fernanda, é realmente um dilema, né? O que você faz no Natal? Eu até um tempo atrás não tinha árvore de Natal, mas agora com criança fica difícil. E a saída que eu encontrei aqui em casa foi transformar uma planta que a gente tem, uma árvore que a gente tem na árvore de Natal. Então a gente decorou ela com bolinhas, com luzinhas e ela, nesse período, ficará sendo nossa árvore de Natal. Quando o Natal acabar, a gente tira a decoração e ela volta pro cantinho dela de sempre. Mas é difícil porque é bonito o pinheirinho, né? O pinheirinho natural, ele tem uma certa magia e não é só a questão visual, tem aquele cheirinho de floresta. Então, ele cria um ambiente confortável, um ambiente natalino, né? Mas eu não consigo comprar um pinheirinho natural sabendo que aquela árvore ali foi derrubada só para ficar algumas semanas na minha casa. Pois é, muita gente questiona essa tradição e todo ano surge a mesma discussão quando o Natal se aproxima. O mercado percebeu isso e vem há alguns anos tentando criar alternativas mais sustentáveis. Na Alemanha, existe a opção de alugar ou comprar um pinheirinho de Natal que vem plantado em um vaso. Ou seja, ele vai ter uma vida mais longa do que a do pinheiro que teve que ser cortado. O preço varia de acordo com o tamanho da árvore. Uma de 1 metro a 1,25 m custa cerca de 50 euros. É claro que é uma opção que demanda trabalho adicional,
seja com os cuidados para manter o pinheiro vivo até o ano seguinte ou para fazer a devolução no caso de aluguel. Também tem os chamados pinheiros orgânicos, com selos de certificação da União Europeia. As árvores orgânicas geralmente são cultivadas em culturas mistas, o que as protege contra pragas, reduzindo ou eliminando o uso de pesticidas, mas essas ainda são minoria na Alemanha. Agora contando um pouco sobre a história do pinheirinho. A primeira árvore de Natal teria surgido no ano de 1419, em Freiburg, no sul da Alemanha. Uma associação de padeiros teria enfeitado a árvore de um hospital com pães de mel e nozes. E aí, na virada do ano, as crianças podiam sacudir a árvore para os doces caírem. Porém, não há registro oficial dessa história. Os registros mais antigos sobre a tradição vêm do sudoeste dos territórios de língua alemã, especialmente em regiões protestantes. Em 1535, foi montada uma árvore de Natal na cidade de Schlittstadt, na região da Alsácia. Cidadãos considerados importantes a teriam enfeitado com maçãs e biscoitos. Já um registro oficial de 1539 fala da montagem de uma árvore de Natal na Catedral de Estrasburgo. Eu falei no início do episódio que a árvore de Natal teve certa resistência no início. Isso porque durante muito tempo a igreja considerava a árvore de Natal um costume pagão, então relutava um pouco em aceitar essa tradição. A coisa só virou moda na Alemanha por volta de 1800, quando as famílias protestantes passaram a adotar o pinheirinho como decoração caseira para o Natal. De acordo com especialistas, os católicos zombavam desse costume da árvore de Natal e havia até uma expressão sarcástica que falava que o protestantismo era a religião da árvore de Natal. Mas isso não durou muito tempo e já no fim do século XIX, o pinheirinho também acabou conquistando as salas de estar católicas. E bom, a ideia teria se espalhado rapidamente pelo mundo. A primeira árvore pública exposta numa praça e enfeitada com guirlandas foi registrada no Natal de 1910, mas não na Alemanha, e sim nos Estados Unidos, em Nova York. Se você quiser saber outras curiosidades sobre o Natal na Alemanha e na Europa, é só acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem vários vídeos sobre o assunto. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse episódio. Lembrando que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem na Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Azzolini, revisão final de Erika Cocai. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.